Salmo 51, esse versículo 15, não é? Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. É a expressão de um coração arrependido diante do Senhor. A extensão do amor de Deus. É isso que eu quero falar para vocês. Compadece de mim, Salmo 51. Ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Amém. Glória a Deus. Que a tua graça esteja sobre nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Eu fico tentando entender e compreender quando o apóstolo Paulo diz: o teu amor nos constrange. Queria ter a capacidade intelectual e espiritual, principalmente espiritual, para mergulhar numa frase como esta e discernir a extensão do amor de Deus. Porque eu quero confessar esse pecado à igreja. Eu sou pastor já desde 1991. Façam as contas aí, dá 26, 27 anos, mais ou menos. 25? 27 anos. E eu ainda não entendi a extensão do amor de Deus. Eu procurei, primeiramente, analisar meus passos antes de Cristo. O que eu era antes de Cristo, para poder entender. Depois eu analisei os meus passos depois de Cristo, aí que eu não entendi nada. Eu tive mais dificuldades de entender os meus passos depois de Cristo, na extensão do seu amor, do que antes. Por quê? Porque depois de Cristo eu estou à sua luz. Depois de Cristo eu reconheço o certo e o errado. Depois de Cristo eu sei o passo que eu devo seguir. Depois de Cristo eu sei as palavras que devem sair da minha boca. Depois de Cristo eu sei as atitudes que eu tenho que tomar. Os pensamentos que devo pensar. Depois de Cristo eu percebo que consigo perceber os desejos criados dentro da minha própria alma. Então eu olho para Deus e eu vejo que eu não entendo o seu amor. Porque mesmo depois de conhecer a luz, eu ainda sou digno do inferno. Estou falando de mim, viu, irmão? Não estou falando de você. Não estou falando de você, estou falando de mim. Depois de conhecer a Cristo, a única certeza que eu tenho é que eu sou ainda digno do inferno. Por isso que eu não entendo a extensão do amor de Deus, de ser o que eu sou, e Ele me fazer colocar num lugar como este aqui. Eu seria a última pessoa recomendável para estar aqui onde eu estou hoje.
qualquer um de vocês seria melhor do que eu aqui nesse púlpito. Eu não falo com demagogia, irmãos. Eu falo com sinceridade. É por isso que eu não entendo o amor de Deus. É por isso que eu chego à presença dele, eu sempre estou envergonhado. É por isso que eu sempre que chego na presença dele, toda a minha bondade cai por terra. Tudo que as pessoas pensam de mim, nossa, o pastor Daniel é uma benção. Ah, o pastor Daniel. Quando eu chego diante de Deus, tudo cai por terra. Tudo, irmãos. A extensão completa do amor de Deus. Talvez nós tenhamos uma eternidade toda para aprender sobre isso. Porque quando nós adentrarmos a glória do Senhor, eu vou olhar de novo para o meu coração antes de Cristo e depois de Cristo. E a única coisa que eu vou ter a certeza é de que eu não mereceria estar lá. E então Cristo romperá na minha frente, mais uma vez, abrirá os seus braços para mim. Não se inquiete. Você está aqui pelas marcas da cruz. O amor de Deus que constrange, que vai além do entendimento, é o amor que padece pelos inimigos, que entrega a vida para os inimigos. Isso não é uma linguagem humana. Isso não é coisa que se entenda humanamente, filosoficamente, psicologicamente. Coisas profundas e grandiosas como esta só podem ser entendidas espiritualmente. Mas quanto mais nós mergulhamos no espiritual, mais nós temos repulsa de nós mesmos. Mais nós nos envergonhamos. Porque a proximidade da santidade de Deus expõe a minha miséria espiritual. Eu posso perceber isso no encontro do fariseu e do publicano. Quando o fariseu, cheio de conhecimento, chega diante de Deus e diz: graças te dou porque não sou como este. E ele coloca uma lista de beldades que ele julga ser. Mas aquele publicano pecador nem se atreve a olhar para o céu, e a única coisa que ele expressa é: seja propício a mim, porque eu sou pecador. E o apóstolo Paulo diz: quem poderá me livrar do corpo desta morte? Esse é o nosso grande problema, irmãos. A igreja se tornou, no século 21, uma multidão de gente boazinha. Uma multidão de gente justificada aos seus próprios olhos. A igreja se tornou num ajuntamento justo, aonde impera uma nova doutrina entre nós. Muitos nós falamos dos falsos profetas, dos falsos mestres, dos falsos irmãos, mas existe uma doutrina que está justificando as pessoas nas suas bondades.
Dá-me a tua graça, bom Deus, para poder expor essa doutrina a esta igreja, a esse pequeno número de pessoas que estão diante de mim. Porque tu sabes que quando lutamos contra o inferno, nós somos quase que devorados. Ora, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora, diga Israel, nossos inimigos nos teriam engolidos vivos. Potestades e principados se levantam. Então dá-me a tua graça, em nome de Jesus, Pai. Aleluia. A doutrina nova que está na igreja, ela corre nos bastidores, nos corredores, nas conversas paralelas. Ela não é anunciada no púlpito. Essa doutrina eu dei o nome de não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Isso está matando os crentes. A doutrina do não tem nada a ver está tirando a alegria da salvação dos crentes. A doutrina do não tem nada a ver está tirando o entusiasmo do trabalho dos crentes. Porque não tem nada a ver. Não tem nada a ver trazer para a igreja rudimentos católicos. Não tem nada a ver trazer para a igreja bebida alcoólica. Não tem nada a ver trazer para dentro da igreja músicas seculares. Não tem nada a ver trazer costumes ímpios, moda. Não tem nada a ver a rede social. Eu participar dos desafios da rede social, não tem nada a ver. O que tem a ver? Nada. Essa doutrina do não tem nada a ver é a doutrina que nos afasta de Cristo. As pessoas que estão envolvidas nesta doutrina, você pode ter certeza que estão ficando cada dia mais distantes de Cristo. Então, as pessoas que têm mais dificuldades para orar, para ter devocional, para chorar, arrependimento, para buscar a presença do Senhor, para estar envolvidas com a oração da igreja, com o estudo bíblico da igreja, com a história que Deus escreveu para eles na igreja. A doutrina do não tem nada a ver é a doutrina que me leva a adorar a nível da alma, das emoções. É a doutrina que me faz um louvor me sentir bem, como me faz sentir bem qualquer outra música, do Zezé de Camargo, ou de qualquer outro cantor. Apenas me faz sentir bem. Logicamente que é uma posição do pastor Daniel. Isso não pode ser entendido como uma verdade absoluta, porque a verdade absoluta dentro da igreja tem se tornado, não tem nada a ver. Eu me lembro, certa vez,
Eu vou falar o nome dele, porque nunca mais o vi, eu acho que eu nunca vou ver, talvez eu o veja na glória. Nós recebemos na missão um missionário que chamava missionário Paulo. Quem se lembra dele? Português. Ele veio com a esposa, eu não me lembro se tinha filho, tinha uma criança, né? Foi na época que nós tínhamos a ASPEN, Associação de Proteção e Educação ao Menor. Por várias vezes ele foi lá. E eu estava assim, passando no corredor da casa, e ele estava conversando com a minha cunhada, a Romilde, mãe da Fernanda. E ele falava assim para ela: olha, você é uma moça bonita, você é uma moça que tem todas as condições de ter um grande casamento, você é de Deus. Peça para Deus te dar um marido, porque a Romilde era divorciada. Isso é questão de quase 20 anos atrás, viu, irmãos? O contexto era outro. E a Romilde se encheu de esperança, então, né? Aí eu conversei com o Paulo individualmente. Falei: Paulo, eu ouvi sua conversa com a minha cunhada, eu queria te fazer uma pergunta. Ô, pastor, pode falar. Se você fosse pastor dela, você daria o mesmo conselho? Ele ficou olhando para mim, eu fiquei olhando para ele. Ele ficou olhando para mim, e eu fiquei olhando para ele. Diga! E a hora que eu disse, diga! Ele entrou num choro desesperador. Se jogou no chão de joelhos. E sabe o que ele falava? Me perdoa, Senhor. Ele não falou me perdoa, Daniel. Me perdoa, Senhor. Porque ele já estava começando a trabalhar, eu não entendi. A doutrina do não tem nada a ver. Aí ele se levantou, me deu um abraço e pediu perdão. Eu falei: a gente precisa ter temperança nas coisas que a gente diz para as nossas ovelhas. E nós precisamos saber como livrá-las do pecado e do mal. Hoje, esta é a questão. Como livrar a igreja desta doutrina? Davi era rei. Davi podia ter todas as mulheres que ele quisesse. Davi tinha a maior de todas as posições da época. Maior rei de Israel. Jesus faz parte da sua linhagem. Jesus, filho de Davi. Disse o cego a ele. Davi matou um urso. Matou um leão. Matou Golias. O povo o ovacionou. Quem poderá derrubar esse homem? Quem poderá colocar este homem por terra? Não havia ninguém, a não ser ele mesmo. E quando ele olhou para Betsabá, eu sou rei. Não tem nada a ver. Quem poderá me julgar por isso? Eu sou o rei. Quem poderá apontar o dedo para mim? Eu sou o rei. E o rei pode fazer tudo o que ele quiser. Não tem nada a ver.
eu também posso fazer tudo o que eu quiser. E é verdade. Davi podia fazer, era-lhe lícito. No que nós podemos entender sobre livre-arbítrio, todas as coisas me são lícitas. Nós também podemos fazer o que quisermos. Podemos até participar de uma roda de bebedeira. Nós podemos, somos livres. E depois podemos entrar na casa do Senhor e cantar. Somos livres. Ora, eu posso conhecer uma boate gay. Entrar dentro desta boate. Eu posso me envolver com todo tipo de coisa que eu quiser. Porque eu sou livre. E muitas dessas coisas, o meu coração vai dizer para mim mesmo, faça, não tem nada a ver. Eu posso até transar com a minha namorada antes do casamento. E já tem muita gente que diz, não tem nada a ver. Não é assim? Eu posso tocar os seios dela, as pernas dela. Não tem nada a ver. Quando Davi achou que ele podia fazer, ele se esqueceu de consultar o Deus transcendental. Eu fico pensando, e eu quero que você caminhe comigo, por favor, na história de Davi. Você acha que o Espírito Santo estava com Davi quando ele chamou Betsabá? Olha, eu sou rei, o Espírito Santo me permitiu. E depois que ele se deitou, o Espírito Santo falou assim, não, pode ir, Davi. Deite-se com ela. Você acha que o Espírito Santo falou isso para Davi? Você acha, Marcos? Você é rei. E quando ele estava lá com Betsabá, ele glorificou o nome do Senhor com o seu ato. E enquanto ele estava lá transando com a Betsabá, os céus estavam em festa. Deus estava se alegrando. Deus estava contente com ele. Ora, no meu entendimento, lógico que não. Mas na ótica de Davi, não tinha problema. Na ótica de Davi, era normal ele fazer aquilo. Só que ele se esqueceu de naquilo pensar, Deus está se alegrando comigo agora? Eu estou causando uma grande festa no céu com essa minha atitude? Eu estou glorificando o nome do Senhor aqui, Ele está se alegrando comigo. A doutrina do não tem nada a ver, é a doutrina da justiça própria, que não caminha no dirigir do Espírito Santo. Olha só, eu vos enviarei o meu Espírito, e Ele vos guiará em toda a verdade. Olha que interessante. Quem é que guia o homem a toda a verdade? É o Espírito Santo. O Espírito Santo não guia ninguém para a morte. O Espírito Santo dirige os filhos de Deus para a vida. Mas Davi fez uma opção. Eu vou me guiar agora. Até agora eu estou me guiando por Deus. Até agora eu confio em Deus. Mas agora tem tudo a ver com a peça que o Anderson mostrou lá no retiro. Agora eu quero fazer o que eu quero fazer.
E ninguém tem nada a ver com isso. Porque eu olho para a Bíblia, eu leio e releio e não vejo nada que me acuse por eu fazer isso. E Davi foi e se deitou com Betsabá, porque ele fincou os pés na doutrina do não tem nada a ver. A sua vida virou um caos. Qual o maior pecado que Davi comete? É o adultério? É o assassinato? O pecado de Davi, no meu entendimento, é o mesmo pecado de Moisés quando feriu a rocha. O seu ato de promiscuidade não glorificou a Deus. Até então ele vivia uma vida de glorificação a Deus. Mas quando ele achou que não tinha nada a ver, Deus não foi glorificado. Sua santidade foi ferida. E ele começa a perceber no seu próprio corpo e na sua alma a vergonha do pecado cometido. Mas é impressionante a gente perceber como que essa doutrina tem o poder de manipular a mente. De uma forma tal que ela te impede de ir ao arrependimento. Porque o passo está firmado ali. Davi se deitou com Betsabá. Davi voltou a ficar com Betsabá. E Davi andou tranquilamente pelo palácio. Como se nada tivesse acontecido. Ele continuou pensando, o que eu fiz não tem nada a ver. Nem Deus falou nada. Aí acontece o quê? Um engano. Bom, Deus não me repreendeu, eu vou continuar fazendo. Deus não me falou nada, eu vou continuar fazendo. Quando Davi deixou de glorificar a Deus, o Espírito Santo se retirou dele. Não o abandonou, se retirou dele. Porque o Espírito Santo há de permanecer em corações que glorificam a Deus em todos os seus atos. Por isso que a confissão do pecado é extremamente importante, para nós não deixarmos o Espírito Santo nos abandonar para sempre. Porque quando eu erro, eu peco, eu confesso, e o Espírito Santo permanece. Mas não era o ministério do Espírito Santo, era o ministério dos profetas. Então, como Davi estava a bel prazer no seu palácio, usufruindo do seu não tem nada a ver, Deus levanta um profeta para ir até ele. Vocês lembram como que se chamava o profeta? Não foi Ananias? Foi Natã mesmo? Natã. Aí Natã foi lá. Lembra daquela historinha que ele contou? Tinha um homem que tinha o quê? 99 ovelhas. Muitas ovelhas. E o outro só tinha uma. Esse que tinha muitas, foi lá, matou o homem dela, roubou sua ovelhinha e trouxe. O que dizes tu, rei?
Ele se levanta no trono e diz o quê, irmãos? Elton, digno de morte este homem. Dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Eu prefiro cair na mão dos homens. E o profeta cheio do poder de Deus. Irmão, você pensa que foi fácil para Natã? Ele está diante do rei, irmãos. Qualquer palavra mal colocada, ele poderia morrer. Ora, vocês viram sexta-feira aqui alguns a história de Assuero, com os 2 eunucos. Vocês viram que Esther, mesmo sendo rainha, não podia entrar ao rei sem consentimento, ele podia matar. Mas aquele homem foi forte e corajoso para dizer: este homem é você. Como será que estava o coração do profeta naquela hora que ele teve que desafiar o rei? A minha missão hoje aqui é sossegada. Porque o meu desafio é só para vocês. Mesmo que vocês não gostem do que eu estou pregando, mesmo que vocês não gostem, não entendam ou não aceitem, eu não corro risco de morte. Mas quando ele disse, Davi foi como Paulo, esse missionário que eu contei. Na mesma hora o Espírito Santo agiu sobre ele. E ele se prostrou diante do Senhor. E chorou amargamente o seu pecado. A primeira coisa que a doutrina do não tem nada a ver faz conosco é nos convencer de que somos bonzinhos. E a segunda coisa que a doutrina do não tem nada a ver faz conosco é nos tirar do choro e do pranto. Pouco a igreja chora pelos pecados que comete, pela miséria do coração, porque tudo que nós estamos fazendo no século 21 já não tem nada mais a ver. E eu trago essa doutrina diante de vários irmãos que converso, aqui e fora daqui. Não é especificamente um caso, porque se fosse um caso só, eu iria tratar individualmente, mas são muitos casos. A última vez que fui pregar numa igreja, eu vi vários pensamentos, várias atitudes. Existem algumas coisas aqui que nós, crentes do século 21, precisamos observar com o nosso irmão em Cristo, Davi. Depois de ser convencido do seu mal, ele como que implora e suplica a Deus: purifica-me com isopo. Isopo era a menor de todas as hortaliças. Era uma plantinha miúda. E o sacerdote usava para molhar no sangue do sacrifício e espargir, para
a remissão dos pecados. Então ele diz: purifica-me com isopo e eu ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagastes. É como que se os ossos da sua carne estivessem lhe esmagando. No Salmo 32 ele diz, sobre o mesmo pecado cometido: enquanto eu me calei, dentro de mim apodreciam os meus ossos, envelheciam os meus ossos. Ele olha e esconde o teu rosto, Senhor, dos meus pecados, apaga as minhas transgressões. E então ele volta a dizer, de ser puro: lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. E no versículo 10 ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro em mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença. E por fim, no mesmo pensamento: não retires de mim o teu espírito. Irmãos, você quer saber qual é a maior desgraça do crente? É quando ele olha para dentro de si e percebe que o Espírito Santo não lhe está guiando os passos. Que ele caminha pela sua própria verdade, pelos seus próprios conceitos. Não retires de mim o teu Santo Espírito, isso é morte. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus da minha salvação. Coisas que Davi fez no seu não tem nada a ver. Estão deteriorando sua alma, o seu corpo e o seu espírito. Era como que se ele sentisse morrendo lentamente. Existem maridos dentro das suas casas que olham para suas esposas e não percebem as suas esposas morrendo espiritualmente. Existem mulheres dentro das suas casas que olham para os seus maridos e não veem e não percebem seus maridos morrendo espiritualmente. A doutrina do não tem nada a ver tirou o crente do jejum. Quem é que jejua no século 21? Não tem nada a ver. Então vou arrumar uma doutrina que me desculpe diante do jejum. O filho está morrendo espiritualmente do teu lado e você não enxerga. A filha está morrendo espiritualmente do teu lado e você não enxerga. Teu pai, tua mãe. Porque a igreja se fincou nessa doutrina maligna e perversa do não tem nada a ver. E as pessoas vão morrendo lentamente, sem a oportunidade de fazer uma oração como esta, que Davi fez, tão necessária para a igreja do século 21. Mas esta oração precisa alcançar a base
da extensão do amor de Deus. Porque esta oração não é simplória, ela é cheia de complexidade. A complexidade do ser humano, a complexidade dos pensamentos do coração do homem, a complexidade dele ver as coisas, estão embutidas nesta oração. Porque chegou uma hora na vida de Davi que ele teve que olhar para o fundo da sua alma, e não para a alma dos outros. Ele teve que ler o seu coração e o que o seu coração escrevia para ele. Mas existe uma coisa que a gente tem medo. Eu tenho medo. Eu não tenho medo do diabo tanto quanto tenho medo do meu coração. Eu não tenho medo de potestades e principados o tanto que eu tenho medo do meu próprio coração. Porque quando eu olho para ele, ele me mostra o que eu sou. O diabo eu sei que ele vai me acusar. Ele é o grande acusador dos servos do Senhor. Deus me livre de orar e olhar para o meu coração e ver nele bondade, porque nesse dia eu não precisarei me arrepender mais de nada. Deus me livre de olhar para o meu coração e ver justiça nele, porque nesse dia eu não precisarei me arrepender de mais nada. Eu tenho medo de olhar para o meu coração, porque ele vai mostrar os segredos da minha alma. E o que de fato eu sou, eu, Daniel. E a doutrina do não tem nada a ver, ela encobre os segredos do coração e da alma. E nós vivemos um cristianismo como que olhando a paisagem. Um cristianismo de fantasias. Quando somos mais crentes nas redes sociais do que na vida real. Mas como eu disse, esta oração ela precisa de uma extensão de amor que entenda todos os segredos e misérias do coração de um homem. Por isso que um padre na Igreja Católica não tem poder para perdoar pecados. Porque ele não entende a extensão do amor de Deus para perdoar um pecado como esse aqui. Você acha que qualquer Ave Maria ou Padre Nosso vai restaurar Davi? Você acha que qualquer penitência vai restaurar Davi de fato? E Davi só tinha um caminho de volta. O Pai. O Pai eterno. Quando ele conseguiu ler o seu coração e se horrorizou do que ele viu, talvez naquela hora ele tenha percebido, não fui eu que matei o urso, foi Deus. Não fui eu que matei o leão, foi Deus. Não fui eu que matei Golias, foi Deus. Quem sou eu? E aí está o segredo de Davi. Por trás de todas as suas conquistas, há uma vitória de Deus na sua vida. Não dele mesmo. Não por mérito dele, não por força dele, não por coragem dele, mas por Deus, o Senhor eterno. Então, ele se achega a Deus, lança a sua capa, a capa aqui é as suas trajes reais, lança a sua coroa diante de si,
se cobre de saco e de cinza. E a primeira palavra que ele diz para Deus: compadece-te de mim. Ele não abre a boca para dizer: ó Deus Santo, ó Deus da vitória, ó Deus do galardão. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. A base da oração de Davi é a misericórdia por excelência de Deus. A multidão das misericórdias e a sua grande benignidade. Aleluia. Eu vou dizer, irmãos, sem medo de errar para vocês, que para o pecado de Davi, não havia novilhos na terra que pudesse saudar. Não havia fumaça que chegasse a Deus e ele se agradasse. Não havia bezerro nenhum mesmo que fosse extremamente perfeito. Deus o Pai perdoou Davi naquela hora por causa do filho. O sacrifício que ainda ia vir retornou através dos tempos, aleluia, e aplacou naquela hora a ira de Deus, aplacou naquela hora o ódio de Deus ao pecado que Davi tinha cometido. Essa é a extensão do grande amor de Deus inentendível. Jesus, Jesus, Jesus. Através dos séculos, desde a morte de Abel, através de Caim, seu irmão, até o último assassino que virá sobre a terra, até o último corrupto que virá sobre a terra, até a última prostituta ou prostituto, até o último adultério, todos são perdoados pelo sacrifício de Cristo Jesus, o Senhor. Essa é a extensão do amor de Deus. Mas como eu vou entender Cristo e tirar os meus pés do não tem nada a ver? O que eu vou fazer com esse sangue derramado? Todo sofrimento, todo sacrifício é para que eu viva conforme o meu bel prazer. Oh! Senhor, leva a tua igreja para perto de ti. Leva-nos arrependido para perto de ti. Leva-nos para debaixo das tuas asas. Há um grito de Jesus no Evangelho que aflige a minha alma. Ele olha para Jerusalém e diz: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis te abrigar debaixo das minhas asas, como a galinha ajunta os seus pintainhos debaixo dela, mas tu não o quisestes, Jerusalém.
Jesus abriu as asas do seu amor nesta manhã. Aleluia. As asas do Senhor estão sobre esta igreja agora. E o clamor desse grande amor. Aqui é labre, suri cantaria lá. Oh, igreja! Há muito tenho lutado convosco para que vocês se aninhem debaixo das minhas asas. Mas há muitas coisas outras importantes para fazer. Há muitas outras coisas mais importantes para fazer. Mas debaixo das asas do Senhor estaremos protegidos. Pasmem do nosso próprio coração. Não estaremos protegidos só do diabo, dos poderes das trevas, mas Ele nos protegerá de nós mesmos. Aleluia! Da inclinação que nós temos para a maldade, da inclinação que nós temos para cometer pecados, da inclinação que nós temos para viver como o mundo vive, e aceitar as regras que o mundo impõe. Debaixo das suas asas, alcançamos grande livramento, e eu poderei dizer a cada manhã: Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza. Aleluia! Olhe para esta mesa, meu irmão. Aqui está o pão. Se eu abraçar esse pão, ele não vai entrar no meu coração. Mas se eu abraçar o dono do pão, ele vai entrar no meu coração. E eu nunca mais terei fome. Aleluia. Aqui está o vinho, que representa o sangue. Se eu tomá-lo sobre o fundamento do não tem nada a ver, nada acontecerá na minha vida. Será apenas um gole de vinho. Um gole de suco de uva. E você não precisa fazer isso na igreja, pode fazer na sua casa. Compra um copinho desse, e quando você quiser tomar um golinho de suco de uva, você põe e bebe. Mas quando eu tomo esse gole de vinho de uva, de suco de uva, debaixo das asas do Senhor, Ele cura a minha alma. Essa é a mesa da libertação, da cura. Esta é a única festa que Deus mandou nós celebrarmos. A mesa está posta. Graças a Deus. Essa mesa representa nesta manhã a grande extensão do amor de Deus. Porque embora crentes, continuamos pecadores, à mercê do amor desta mesa. Que Deus transforme as nossas vidas, segundo a grande benignidade, a multidão das suas misericórdias, e o teu grande amor que nos constrange. A ti, Pai eterno, a glória, a honra e o domínio para
todo sempre. Davi, ao invés de receber a morte, recebeu vida. Sopra a tua vida em nós. Às vezes estamos cheirando morte. Sopra tua vida em nós, desde agora e para sempre. Amém.